Voltamos para estudar a Bíblia de novo, Júnior. Vamos lá, hiperlinkados, bem-vindo você que está aí conosco. Bem-vindo, eu estou muito animado porque a gente está no tempo do fim, falando aqui do nosso período. Da nossa jornada, nossa temporada. Exatamente, a maior parte do tempo a gente passa aqui lendo a Bíblia, a gente está sempre falando coisas do passado, né? E o livro do Apocalipse é um livro que as pessoas fogem dele, né? Ele tem medo de saber do futuro. Porque é um livro complicado de entender e tal. A gente já explicou aqui como que se entende profecia. A gente já explicou isso aqui no Hiperlinkados. Sim. E a gente está usando esses Quem veio critérios. na jornada com a gente, está firme, já sabe várias coisas que a gente já pode ir direto. Tá firme. Quem não veio, por favor, redes sociais estão aí para você poder assistir e vir com a gente. Ok, é isso mesmo. E aí, Júnior, a gente já entendeu o que é um remanescente no tempo do fim. Sim. Certo? O tempo do fim é agora, as coisas estão acontecendo nesse momento. Quem será salvo é o remanescente. E só falta uma coisa acontecer agora, Júnior. O quê? Uma coisa grande acontecer. A volta de Jesus? A volta de Jesus. Volta de Jesus. Tem coisas menores para acontecer no caminho, mas é Claro, a volta de Jesus. a volta de Jesus. Que é o grande acontecimento, que é o grande momento, que é onde tudo se resolve. Isso. Cristo vem, Ele é o Criador, Ele vem, o ser humano cai em pecado, Cristo vem, paga o preço do pecado, e aí salva a humanidade, e o salvamento de fato é a volta de Jesus. É a volta de Jesus. É a volta de Jesus. Merece até um Júnior, texto de volta de Jesus, merece um texto. Merece. Vai. João 14, de 1 a 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, disse Jesus, não se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Não é para crer em você, é para crer nele. Isso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria pedido para você assistir Hiperlinkados. Se não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei, para que onde eu estou, estejais vós Também. Então, a promessa é que ele quer estar com a gente. Está com a gente. Está com a gente. Está com a gente. A gente já falou disso também, né, Júnior? Sim. Quando a gente falou lá de Apocalipse, há muito tempo atrás, que a gente explicou a noiva vindo ataviada. Ah, claro. Né? Cântico de Deus. O Cântico de Deus. O Cântico Esse de é o nome do Deus. episódio. Exatamente, porque ele sempre sonhou, sempre quis estar conosco. E finalmente isso vai acontecer daqui a pouco. Finalmente, isso vai acontecer daqui a pouco. Finalmente. Aí acaba, Jesus volta, acaba, sobe os créditos. Sobe os créditos. É isso? Acabou? Acabou a Não tem mais história, nada? acabou. Acabou? É isso? É aí que a história começa. Ah, é? É aí que a história vem. Mentira que você vai dizer pra mim que a Bíblia está falando que acontece depois da volta de Jesus. Ela começa a nos contar o que acontece depois da volta de Jesus. Olha só. Isso é extraordinário. Extraordinário. João viu o que aconteceu depois da volta de Jesus. João viu. João viu e tentou explicar pra gente alguma coisa, né? E agora a gente precisa entender, Júnior, antes da gente entender exatamente o que acontece depois que Jesus volta, né? Jesus vem à Terra, há uma comoção na Terra. A Bíblia diz que os continentes vão se mexer de lugar. Sim. Ok? Sim, na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Na volta de Jesus. Eu lembro até que eu já até citei uma vez um sticker de carro que eu vi, um adesivo do carro, assim, Sim. dizendo assim, lá no Rio de Janeiro, dizendo assim, se Jesus vier, que vem armado. Ah, é. Ok. Ok? Porque é isso mesmo. Da última vez que ele veio, o que a gente fez? A gente Né? matou ele, né? Exatamente. Isso. Então a próxima ele vem para trazer justiça. E ele vai vir com anjos, ele vai vir com tudo Ele que vem for armado preciso. dessa Ele vez. vem armado dessa vez. Ele vem Não armado. se preocupa que ele vem armado. Ele vem. Pode ficar tranquilo. E aí, o mundo vai ser devastado nesse momento. E o remanescente O remanescente. vai ser resgatado. O salvo. Vai ser salvo. Vai ser finalmente salvo. Salvo, Os que mas morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados. Ou seja, isso quer dizer não só o remanescente que está vivo, vivo, mas o remanescente de todas as eras. de todas as eras. De todas as eras. De vão se todas encontrar. as eras históricas, aqueles que estavam mortos e no que a Bíblia chama de sono, se levantarão do pó da terra, renovados. Agora sim, nós seremos glorificados. Opa, Tchau, carne. acabou a carne. Não que a Isso. gente vai virar um fantasminha. Não. Você já entendeu, né? Carne é viver a própria vontade. Isso. É isso. Tchau, naturalidade. Tchau, naturalidade. Do Agora, pecado, né? espiritualidade para viver a vontade de Deus plena. Plena. Agora Porque queremos assim. sem a interrupção do nosso DNA. Porque queremos assim. Exatamente. Aí, Júnior, quando isso acontecer,
a gente precisa explicar um cenário que tem logo em seguida, para depois falar do juízo. Tá? Porque as pessoas já estão esperando o juízo final e tal. O juízo final não acontece na hora que Jesus vem. Ah, não? O final, a execução final, não. Não? Não. O que acontece é a prisão preventiva. Tem uma prisão preventiva Tem uma prisão na volta de preventiva. Jesus. Tem. Então ele chega, ele vai acabar com o caos, levar os salvos, certo? Levar para onde? Aí é que está o negócio. Então, antes da gente falar de juízo final, que não é agora ainda, Entendi, o a grande... gente precisa entender o que acontece depois que Jesus Você volta. está chamando de juízo final, você está chamando de juízo final, agora, de forma técnica, a execução final da pena e a destruição e a eliminação total do pecado. Isso. Que é o momento em que... Acabou tudo. Vale a pena que a gente... Não vou adiantar, não. Já estava dando um spoiler aqui. Não. Enfim. Segura. Certo? Juízo, quando eu falo juízo final, é a bateção do martelo, é a hora que vai descer o fogo. Sim, acabou. A morte do ímpio. Tá? Quando Jesus volta, não desce fogo. Não desce fogo? Não. Não? Tessalonicenses fala que ele vem em fogo. Ah, é? Então, Fala que ele vem em fogo. então beleza. Mas eu digo o seguinte, o fogo consumidor final da execução, Entendi. Você está falando do... aquele que vai morrer o demônio, seus anjos. Sim. Porque o demônio e seus anjos não morrem quando Jesus vem. Vamos aqui. Vamos aqui que vai dar certo. Isso. Mas, enfim. Enfim. Entendeu? Vamos em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Apocalipse 20. Vai ter um texto aí sobre 1000 anos, Júnior, e a prisão de Satanás. Vamos lá, eu vou ler o verso 6. Vou começar pelo verso 6. Vai começar por você, 6? Então não, 6 aí. Para vir da onde você está falando. certo? Para vir da onde você está falando. Diz assim, ó, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Certo. Opa! Ah, era isso mesmo que eu ia falar. Esse era o spoiler que eu ia dar. Parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte, que é o que você está falando, Isso. a destruição final, Isso. não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Ó, Ó. tem várias informações aqui. Então tá. Primeiro, tem duas ressurreições. Tem duas ressurreições. Aqui falamos de uma primeira. A primeira é o que acontece na primeira? Primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. É quem vai para o céu. Quem vai para o céu. É que quem vai para o céu é uma frase bonita, é um jeito de dizer os que foram salvos. Foram ver a resgatados da terra. Quer ver a primeira ressurreição? É o verso 5. Lei. A primeira ressurreição, no verso 5, é aquela, a primeira ressurreição é aquela em que o restante dos mortos não reviveram até se completarem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Certo. Então, só ressuscita quem vai ser salvo. Na volta de Jesus. Isso. O resto que está morto não vai ressuscitar na primeira, Não, porque eles não foram salvos. porque não foram salvos. Eles continuam mortos Continuam mortos até até a que se segunda- completem 1000 anos. até a segunda ressurreição, que é depois de 1000 anos. Isso. Então, olha só. Jesus volta, primeira ressurreição, passa 1000 anos, tem a segunda ressurreição. Ok? Quem ressuscitou na primeira foi para o céu, foi salvo. Quem ficou para ressuscitar só na segunda Não é bem-aventurado. não é bem-aventurado. Nem santo. Não é bem-aventurado e santo. Não é. Então aqui Que é a gente... bem-aventurado e santo é só a aquele que gente- tem parte na primeira ressurreição. Isso, já podemos estabelecer aqui, e a gente volta a bater nessa tecla, né, de não há imortalidade da alma, e não há quem depois da morte esteja em algum outro lugar, porque existem, todos nós vamos ressuscitar. Os bons Todos. e os maus. Todos. Os bons e os maus. Os de Deus e os que não são de Deus. Todo mundo ressuscita. Todo mundo vai ressuscitar. João fala isso, tá? Ok? Para que eles vão Fala ressuscitar? isso, que é todo mundo. João fala onde? Aí eu vou ler então. Já que você perguntou, eu você vou ler. falou que Não, João João fala, tem que 5, mostrar que João 28 e fala. 29. É João 5, 28 e 29. Vamos lá. João 5, 28 e 29. Diz assim, ó. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz e sairão. Todos. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Opa! Então Jesus já explicou pra gente há muito tempo atrás. Foi. Né? Olha o link, olha o link. Sim. Jesus fala que vai ter duas ressurreições, que todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo. E que tem uma galera que vai ressuscitar para salvação e uma galera que vai ressuscitar para juízo. Exatamente. Aí João, de novo, escrevendo Apocalipse. Por isso que eu falei que era João, porque é o Sim, mesmo sim. que escreve Apocalipse. Sim. João, de novo, escrevendo Apocalipse, ele fala que não é junto. Ele fala, os salvos ressuscitam primeiro Uhum. e os não salvos ressuscitam 1000 anos depois. É isso. Pergunta para que esses 1000 anos? Para que esses 1000 anos? Para que essa prisão preventiva?
Pra quê? Por que Jesus já não acaba logo com isso e resolve isso? Resolve logo de uma vez. Por que não resolve? Isso. Vai ficar postergando isso aí? Porque, inclusive, tem um detalhe importante aqui. O juízo já aconteceu, porque quando Cristo vem, ele já tem que chegar aqui com a sentença. Já está sentenciado. Já está sentenciado, correto? Ok. Por que não resolveu então aqui e vai esperar 1000 anos para resolver? Por quê? Por quê, João? Por quê? Hum. Por quê? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apocalipse 20 de novo. Apocalipse 20 de novo. Apocalipse 20 de novo, tem algumas coisas acontecendo aí para esses 1000 anos entrarem na cena aqui, não é? Certo. Esses 1000 anos. Então, ó, só para você saber, Jesus volta, leva os salvos com ele para o céu. Os ímpios continuam mortos aqui. Os ímpios continuam mortos, e Apocalipse 20, verso 1 diz assim: então vi descer do céu, Apocalipse 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou, pôs ele sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Essa prisão de Satanás é o planeta Terra vazio e destruído depois da volta de Jesus, Sim. porque os salvos estão com Cristo no céu e os ímpios estão mortos aqui. Satanás, então, ele e seus anjos ficam sozinhos aqui, presos neste planeta por 1000 anos. Estamos entendendo aqui o cenário. O verso 4 de Apocalipse diz assim: vi também tronos. Agora você vai para o céu, onde os salvos foram. Isso. E nesse sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então, os salvos, eles vão com Cristo para o céu para julgar, Diego. Para julgar. Certo? Ele fala que aqueles que foram dados a autoridade de julgar. Isso. Certo? Isso. E aí a gente sabe, por meio de Paulo, por exemplo, que quando a gente estiver no céu, a gente vai julgar. Ele usa esse termo, né? Isso. Ele usa essa terminologia. Não julgaremos os anjos? Isso, que julgaremos os anjos e tal. Como é que a gente vai julgar os anjos, né? A história é essa, né? Não julgaremos os O próprios que está anjos? acontecendo aqui? Então, na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: Satanás vai ficar preso na terra e esse é um símbolo de não vai Tem ninguém? ele não vai ter ninguém, então ele não vai ter como corromper as nações porque não tem mais ninguém, Ninguém. certo? Está aqui chutando pedrinha, preso aqui, não pode sair daqui, não vai para lugar nenhum. É castigo. Castigo. É castigo. E aí, nesse período lá no céu, a gente vai estar julgando anjo, julgando, que história é essa? Funciona assim. Ó. Como é que funciona? Funciona assim. Jesus podia resolver tudo na volta de Jesus, sim. Poderia, mas ele ama. E depois dos 1000 anos, o castigo final é a morte do ímpio. Sim. E ele não vai matar nenhum ímpio sem primeiro mostrar para o salvo o que ele fez. Ele vai dar satisfação, Diego. Sim. Ele vai chegar para o salvo e falar assim, ó, julgue por você mesmo. Sabe por quê, Diego? Vai ter gente chegando no céu. Sim. Eu sei por quê. Vai ter gente chegando Porque a no céu. gente vai chegar no céu lá e vai olhar assim, vai falar assim: o que fulano está fazendo aqui? O que fulano está fazendo aqui? Hein? Vai ter uma outra coisa. A gente vai chegar no céu e falar assim, por que meu filho não está aqui? Isso é o pior. Por que fulano não está aqui? Por que fulano que estava lá na igreja, estava firme comigo, não está aqui? Firme não está aqui. Exatamente. E nesse momento o povo vai chorar lá no céu. Sim. A gente pode até chamar de lágrimas no céu isso aqui. Sim. Por que vai ter choro lá no céu? Descobrir que quem você queria que tivesse não está. Sim. E aí, nesses 1000 anos, o que Deus faz? Aí alguém vai falar assim: não, mas a Bíblia diz que enxugará do olho toda lágrima. Não. Calma. Em Apocalipse ainda. Daqui a pouco. No 21 que enxuga. No 21. Estamos no 20. Né? Estamos no 20. Segura aí. Segura aí. Não tem como, né, gente? Não tem como. A não ser que você vire um zumbi. Não tem como. Não tem amnésia. Robô. É você que vai para o céu. Exatamente. Sabe? É você que vai chegar no céu. Isso. Então você vai descobrir, talvez, e mesmo que toda a sua família esteja no céu, Diego, você não vai ficar feliz porque tem um outro ali triste porque a família dele não foi. Sim. Entendeu? Então, não estamos ainda num ambiente de terminação de tudo. Sim. Né? Olha como é que Deus está cuidando de cada detalhe de que está no seu coração, da sua tristeza. E isso, Diego, como a salvação é unicamente pela graça, como a salvação é de graça, completamente, todo mundo será salvo pela graça, vai ter gente chegando no céu lá que foi salvo, assim, por exemplo, ladrão na cruz, que foi salvo ali no final, ele não teve estudo bíblico. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Sabe de nada. Não é? Ele não sabe de nada. Ele chegou lá e vai falar, oi, Opa. como é que funciona aqui? Entendeu? Sim. Vai ter esse grupo aprendendo como é que funciona. Sim. Né? Vai ter esse grupo aprendendo como é que funciona lá no céu. Júnior, para que serve um julgamento? Um julgamento... Aquele cara que faz a pergunta, ele me responde, né? Não vai, é isso?
É disso que se trata. Um julgamento ele serve para avaliar as intenções, o porquê, o que está por trás daquilo. Né? Por exemplo, fulano cometeu um crime, certo? Aí você quer saber se ele cometeu o mesmo crime e por que ele cometeu, certo? Então, o que acontece é o seguinte, a gente sabe quem vai estar salvo porque a gente vai estar vendo. A gente sabe que o que Deus fez. A gente viu o que Deus fez porque a gente viu quem não está lá e a gente viu quem está lá. Mas será que o que está por trás disso, o que estava no coração, aquilo que não dá para ver, porque a gente só consegue ver a parte externa. A gente só consegue ver o acontecido, o fato, o crime em si. Uhum. A gente não sabe o que está por dentro, o que está no coração. Por que fulano não veio? Eu vi o procedimento dele, mas não está aqui. E esse fulano aqui que eu vi o procedimento e eu não esperava que fosse esse procedimento, estava aqui, está aqui. Então, aquilo que só Deus vê, que é o que está no coração, se Deus fala assim, não, gente, confia em mim que eu fiz tudo certinho mesmo, confia em mim. Não, ele tem que estar aqui mesmo porque ele tem que estar... Sim. Eu vi o coração, pode deixar comigo. Vai ficar um ruído do tipo assim, mas não entendi direito, vou confiar e tal. Não pode ter dúvida no céu de novo. Não pode ter dúvida. Não pode ter dúvida. Deus não vai trabalhar com dúvida, porque o projeto e o projeto vai ser executado, porque os planos de Deus vão se cumprir, é que haja liberdade eterna. E as pessoas vão obedecer porque querem. Vão obedecer do lado porque dele querem. Vão fazer porque querem. Porque querem. E para isso não pode haver qualquer ruído. Não tem dúvida. Aliás, a gente só está passando por tudo isso para não ter ruído. Porque ele podia ter destruído o diabo lá no começo, mas ele deixou o ruído. Poderia. Ele não destruiu o diabo para não deixar o ruído. Então, o que Deus está fazendo o tempo todo é garantindo a eternidade de felicidade, de bondade, sem o mal. Cara, você vai falando aí e eu vou pensando a deferência que Deus tem com a gente, né? Ah, sim. A preocupação de querer explicar para nós. Sim, sim. Ele poderia falar, gente, é assim porque eu sou Deus, vou fazer assim. E você nada. Ele só podia falar assim, quem fez a boca do homem? É só isso. Pronto. Ele só poderia só falar, okay. Deixa quieto. Mas não. Não. Ele quer explicar. Porque ele é amor e ele quer deixar um ambiente de liberdade. Ele quer deixar um ambiente de liberdade. 1000 anos assim no céu. 1000 anos. Então a gente vai passar esses 1000 anos no céu olhando para toda a história da humanidade. Para toda a jornada. Para toda a jornada. Deus vai mostrar agora aquilo que a gente não viu. Deus vai mostrar até o que não foi contado. Deus vai explicar as perguntas sem resposta. Deus vai mostrar cada coisinha que foi feita, cada intenção, cada atuação. Você não viu o que estava acontecendo nesse momento aconteceu isso. Eu fiz assim. Olha aqui o fulano, tentei, não consegui. Tentei, não consegui. É claro que a gente descreve tudo isso que a gente está falando, a gente descreve muito humano, né? Humanamente falando. É muito humano o que a gente está falando, né, cara? Porque... Tem gente que pensa que vai ser um cinema lá, que a gente vai ficar assistindo a vida. Hoje é a vida de ciclano. Opa, hoje eu não posso perder, não. Hoje... A nossa descrição aqui, ó, o pregador, quando prega a Bíblia, ele é humano. Isso. Mas nós estamos falando aqui de algo que a gente não sabe. É muito grande isso aqui. É muito grande. Não é? É que Deus não deve satisfação para ninguém. Não tem nada disso. Mas... Esse julgar não quer dizer também que vai ter uns... Diz que tem os tronos e vão sentar para julgar, né? Isso é para entender aqui. Mas não quer dizer que entendeu? Não é o que a gente está pensando, é outra coisa. Cara, diante de Deus você só vai falar assim, eu fico quieto. Sim. Só isso. Só isso. Assim, eu fico quieto. Ele fala assim, mas eu vou explicar. Tá bom. Explica aí, Senhor. Pode explicar. E vai ser importante. Não é medo. É só porque quando você pensa em tudo que você passou, e você viveu e olha para si mesmo, fala assim, quem sou eu? Para olhar no olho, na direção dele. Mas é interessante, Júlio, que não é preciosismo de Deus. É porque precisa. Ele só está fazendo o que precisa mesmo, que é importante. É importante. É importante. Então vamos resolver isso aí. Isso. Ao longo da eternidade, a gente vai se aperceber mais de como isso foi importante. É importante para os anjos. É importante para os anjos, é verdade. É importante para todo o universo. É verdade. É importante para todo o universo. Inclusive, os próprios anjos, diz que a gente vai julgar os anjos, né? Nós vamos ver o que os demônios fizeram e tal, e por isso que eles vão se perder. Exatamente. É isso. É isso. E aí, Júnior, verso 4, vamos ler de novo, só para a gente pegar uns detalhezinhos aqui.
Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Quem são esses aqui, Júnior? Vai ser todo mundo? Vai ser alguns? Como é que vai ser? Aqueles que foi dada a autoridade de julgar, Isso. vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo. Vai ser todo mundo. Por que você fala que vai ser? Por que eu falo que vai ser todo mundo? Por Paulo. Paulo falou, a gente já citou isso aqui, mas agora eu citou. vou ler o texto. Já que Lê você o texto. falou, eu vou ler o texto. 1 Coríntios 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida? Ele fala assim, ó, os santos hão de julgar o mundo. Ele não fala alguns santos. Entendeu? Os santos vão jogar o mundo. Assim, todos que Se forem inclui, salvos, né? Se coloca. Todos que forem salvos vão participar do julgamento. Romanos capítulo 3, verso 4 também fala uma coisa muito, grande. muito terrível. Tenho até medo de falar, mas está escrito grande. lá. Tá escrito lá. Paulo deixou escrito lá que Deus será julgado. Deus? É. Como é que Deus é julgado, Diego? Como é que é isso aí? Pois é, ele vai passar por escrutínio. Entendi. Mas porque ele quer, né? Porque ele Não quer. é porque eu jamais faria isso. Não. Mas ele quer mostrar que todas as ações que ele tomou, todas as decisões que ele tomou, tudo que ele fez era a mais acertada possível. E no céu só tem salvo, né? Só. Eu fico imaginando Deus falando assim, gente, olha como é que eu fiz certo. E nós, Sim, sim. claro que fez. Claro que fez. Vai falar por que fez? Não precisa falar, não. Eu faço questão, vou falar. Deus vai falar porque que ele fez certo. E agora alguém defende isso aí. Alguém. A gente já sabe que fez, Senhor. Mas eu vou falar. Sim. É por aí. Para não surgir nenhuma dúvida, nunca mais. Isso. Nunca mais. Eu só estou dizendo que não vai ter ninguém lá falando assim. Satanás ó, começou questionando o governo de Deus. Eu sei, eu só estou dizendo que lá, nesses 1000 anos, não vai ter ninguém lá questionando. Quero ver mesmo se fez certo aí. Ah, sim. Cadê mas- meu filho aí? Quero Não, ver. se- essa postura não vai existir. Não vai ter essa postura. A gente já sabe que o carnal ficou para trás. O carnal ficou para trás. É isso mesmo. Vamos continuar lendo o verso 4. Júnior diz assim, ó, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Claramente não são os carnais, né? Claramente. Claramente. Só um negócio, as almas dos decapitados Hã? são os fantasminhas dos decapitados que foram vistos? Não, são as pessoas vivas. Porque a alma aqui na Bíblia, ela é uma pessoa, é isso, Uma né? pessoa. Sem separação de corpo e espírito. Isso, essa ideia de separação de corpo e espírito, ela é pós-bíblica. Ela é grega. Grega. Tanto ok? que quando a gente fala de carnal e espiritual, a gente não está falando De disso. separação corpo e A espírito. gente está falando de carnal como aquele que faz a vontade própria Isso. e espiritual aquele que faz a vontade de Deus. Isso. É isso. Olha só, o Hiperlinkados tem 30 minutos de programa, mais ou menos. Não dá pra gente falar tudo aqui, então a gente vai falando Então não picadinho, né? É. A gente vai falando picadinho. Se você está ouvindo a gente falar espiritual e carnal, não está entendendo ainda, ou está achando que é de separação de corpo e espírito, do jeito que o grego pensava, Ou se você está achando É que que, você carnal é de pecados carnais. isso, você Morais. perdeu episódios anteriores e você está perdido aqui na nossa conversa. Volta lá e assiste na internet para você poder entender o que a gente está falando. E aí, Júnior, acontece uma coisa interessante aqui. No verso 7, No verso 7, a gente já entendeu que tem 2 ressurreições, né? Vai acontecer, então, no fim dos 1000 anos, acontece a segunda ressurreição, que é daqueles que serão apenas julgados, que eles Sim. não vão para o céu, não tem salvação para eles. entendi. Certo? Só que aí vem o verso 7 diz assim, ó, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Então, o que é solto da prisão? Solto da prisão quer dizer que ele estava preso porque não tinha ninguém aqui, Ele estava preso porque ele estava aqui sozinho, não tinha nada para fazer. não tinha nada para fazer. Solto da prisão porque agora ele tem coisa para Tem fazer. coisa pra fazer. Por que ele tem coisa para fazer? Porque os ímpios ressuscitaram. Os ímpios ressuscitaram e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. O que acontece aqui, Júnior, que essa cena está nos mostrando é que essa segunda ressurreição para o juízo final não acontece assim, Deus vem aqui para vir fazer o juízo, bater o martelo, agora vai descer o fogo, vai queimar todo mundo, ressuscita aí. Não, vai ter um tempinho. Ok. Passou os 1000 anos, o pessoal na terra aqui vai ressuscitar de novo, todos os... Quer dizer que a gente desceu do céu, né? Isso. Para ressuscitar o povo aqui. Eu vou te falar isso no próximo, Ok. tá? Só que eles ressuscitam e aí Satanás pode mexer com eles de novo. Entendi. E olha o que ele faz, verso 9. Ele convence o pessoal a fazer isso aqui, ó. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Tem uma guerra aqui.
E desceu, porém, fogo do céu e os Que é consumiu. o que você está se referindo ao juízo final. Esse é o momento juízo final do juízo. É. Então, olha só, os caras ressuscitam para encontrar o juízo de Deus, para Deus falar para eles assim, ó, gente, vou explicar para vocês por que vocês não vieram Ah, então assim como ele passou 1000 anos explicando para nós para nós. por que a gente salvou, por que quem não salvou, porque quem salvou, quem não salvou, Isso, ele vem dar sentença para cada um de nós, cada um pra- que se perdeu, nós pra aquele não. que vai se perder, ele também vai dizer por que vai se perder. Sim, assim como um juiz, quando vai dar a sentença, ele avisa para o cara que Vai ler a sentença. Ele lê a sentença. Vai ler a Ele sentença. vai ler a sentença. Foi por causa disso aqui. Aqui também tem gente que não sabe que está perdido. Sim. Como a gente viu que tinha gente que não sabia que estava salvo. Uhum. Aqui tem gente que achou que a salvação era por ele mesmo, Uhum. porque ele era carnal. Sim. E aí ele bateu no peito, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo, ele É. está perdido. Ele tá não perdido. entendendo o que está acontecendo. Ele não está entendendo. Vai entender agora. Vai. Vai entender agora. E aí, eles vão realmente entender. Nessa hora que isso acontecer, Júnior, você não vai encontrar isso e falar assim, então tá, realmente eu estava errado. Porque eles vai estar na frente deles que eles estão errados. Só que o eu faz o quê? O eu foi mais forte aqui, porque antes da volta de Jesus, Jesus já analisou o coração e já viu que esse povo aqui não é o que você faça. Não é. Eles não vêm. Você já tentou convencer uma pessoa que ela não se deixa convencer? Não vêm. Você mostra para ela que ela está errada e ela fala, não, mas não Não sei o vem. que, é invento. Você já viu isso? Às vezes você já fez isso. Esse é o poder do eu. O eu, Júnior, ele é tão ousado que ele consegue discutir com Deus. Mas, Senhor, por que eu não vou? Olha aí. Em teu nome eu fiz um monte de coisa, agora o Senhor não vai me levar? Né? É diferente da postura que você falou aí do cara falar assim, não, Senhor. Diferente. Né? Diferente. O que vai acontecer é que eles vão lutar contra a Cidade Santa, Júnior. Eles vão lutar contra o que é certo Deus. até o final. Eles não vão aceitar a sentença. E então o fogo vai descer para consumi-los junto com o diabo e os seus anjos. Mas eu preciso saber mais, Diego. Eu preciso saber mais. Eu preciso saber mais. Próximo episódio, a gente vai continuar e explicar o que acontece. Então, até lá.